verdade, eu até começo a perceber que no AMBO é mais difícil ser militante do que ser ativista. O nível de intolerância lá no AMBO é mais entre as duas maiores forças beligerantes no Teatro Político Nacional, o MPLA e a UNITA, porque não há um ano sequer no AMBO que nós não temos mortes por intolerância política. De parte a parte? Entre MPLA e UNITA. De parte a parte? Mais vítimas mortais por parte da UNITA e menos. O MPLA reclama agora a morte de uma senhora, foi ainda este ano, no bairro Benfica. Exatamente. Mas a UNITA desmente, diz que não foi nas circunstâncias em que é apresentada, mas o MPLA reclama uma morte. Mas a UNITA tem recorrentemente apresentado mortos e outros atos. Aliás, vimos o caso Galanga, que foi muito mediático, mas nós temos o caso no Cuma, na Chicala, tivemos o caso Luville. Temos sempre casos de intolerância política, mas entre militantes dos dois maiores partidos ao passado, vamos ver o Montezuma, não é? Que ainda pior, está pronto, não é bem político, não podemos torná-lo político porque do cariz religioso. Não propriamente, o termo mesmo está para esclarecer, pronto. Mas eu como ativista, não, o facto de eu lidar com as duas forças políticas, com o MPLA e com a UNITA, muitas vezes os níveis de intolerância que a gente encontra é mais pelos militantes de base, aqueles menos esclarecidos. Pode nos dizer, Jael de Freitas, que é apartidário? Sou apartidário. Tenho mais de 30 anos, tenho quase 40 anos de vida. Nunca, em nenhuma circunstância, eu tive um cartão de militante de qualquer partido político. É mais fácil fazer o seu ativismo assim? Exatamente, porque o que vai mudar aqui é a relação com as lideranças dos grupos políticos. Por exemplo, quando teve Liberty Chiaka no AMBO, a nossa relação foi de muita proximidade, porque ele é aberto para isso. Quando teve na Vita Angola, por exemplo, também foi. Mas nem tanto com o general Apolo, nem tanto agora com Caquepa, com o deputado Caquepa. Quando teve João Batista Kusuma, a relação não era muito boa, mas com Muteca não foi, mas foi um pouquinho com Loti nos primeiros anos. Depois, agora é uma boa relação com Pereira Alfredo. Já era ativista naquela passagem do Conde Paiama, quando se deu o caso já, e nós na altura não éramos tão, quer dizer, não éramos tão vistos, mas já éramos ativistas, e a nossa luta no AMBO na altura, lembro muito bem, com o Conde Paiama era os focos de lixo. O AMBO talvez era a província com mais lixo no país e nós lutamos muito contra isso. Só que também o regime era mais fechado, mais ditatorial, e as redes sociais não eram tão consumidas como são hoje. Então muita gente pensa que a gente vem começando a fazer há pouco. Não, nós temos mais de 10 anos de ativismo, só que agora há maior visibilidade por conta de maior expansão da mídia alternativa, né? Os portais e as rádios alternativas que divulgam muito o nosso trabalho. É difícil falar do AMBO sem falar de episódios de violência, já que citou o caso desta jovem que morreu, jovem militante. Na altura, vocês defenderam uma investigação independente aos acontecimentos e responsabilização dos envolvidos. Certo. Este é apenas um dos aspectos. Temos outros no AMBO, intolerância que resultam em mortes. Temos o famoso Montezuma, que até hoje não há responsabilização. Esta pressão até onde vai? Ou então é o ditado de que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Não. Nós não é só na teoria. Nós particularmente temos insistido que os casos no AMBO não podem continuar a ser impunes. O AMBO talvez depois de Luanda é a província que mais mortes tem tido por excesso policial, e não só, quer entre os partidos políticos e quer pela atuação da própria polícia. Nós tivemos o Montezuma, tivemos o caso Luville, que também foi muito mediático, não sei se sabendo. Era na altura administradora do Alto Ama, a atual administradora comunal do Alto Ama, a atual administradora municipal da Galanga. Por isso é que ela segue esse percurso de intolerante. Morreram mais de 7 pessoas no Luville, né? E o Luville é uma zona bem conhecida por conta do morro que lá está. Morreram cerca de 6 a 7 pessoas na altura ligadas à UNITA, no caso Luville. Então, quando se aproximam as eleições, os casos de violência tendem a agravar. E nós, falo aqui enquanto vice-presidente do Jango Cultural, na altura com Luís de Castro, enquanto presidente do Jango Cultural, já nos deslocamos a Chicala, Chuluanga, nos deslocamos ao Cuma e nos deslocamos então ao Tuama, na altura ainda comuna, para tentar minimizar a questão de intolerância que caracterizava sempre os períodos pré-eleitorais. O que é que significa? Falar com as lideranças? Fomos falar com as lideranças partidárias e nós temos um espaço, Jango Cultural, na rádio e presencial, onde trazemos sempre os militantes de topo dos partidos políticos numa sã convivência. Aliás, o Jango tem sido isso. Um espaço em que espelha a sã convivência que existe entre os militantes do topo, para que os militantes da base vejam isso como exemplo. Então, nós temos buscado esse diálogo no topo para servir de referência na base, porque nós não conseguimos conversar com os militantes de base todos, nunca conseguimos congregá-los. E nos nossos espaços de rádio temos divulgado recorrentemente a questão da tolerância. Mas depois vem também uma outra intolerância, que não é entre partidos políticos, é entre as forças castrenses para com o cidadão, principalmente em momentos de protesto. E aqui nós temos sido mesmo mais contundentes. Temos nessa altura processos em curso contra agentes policiais, não desta vez dos acontecimentos de finais de julho. Antes dos acontecimentos de finais de julho houve aquela primeira greve dos taxistas e no AMBO morreram, salvo erro, 7 pessoas já naquela altura. E temos um amigo que invadiram a sua residência, um colega do ativismo que invadiram a sua residência, partiram as coisas, dispararam em frente da mulher e dos filhos. E tudo isso nós compilamos, recolhemos os dados suficientes e abrimos um processo contra... Tem pernas para andar este processo?
O processo está a ser acompanhado pelo advogado Félix Boano, por acaso veio comigo, está cá comigo em Luanda, um advogado que se dedica muito às causas de cidadania. Só vai depender se o tribunal terá coragem de responsabilizar. Mas o processo está a andar, temos sido notificados de tempo em tempo para acompanhar a evolução do mesmo. Nós queremos passar uma mensagem, e eu digo sempre, ainda que os agentes não forem condenados e não forem responsabilizados, só este passo de abrirmos um processo já abre um precedente, já é um ganho. Nós não vamos sair de uma ditadura extrema que é Angola, que caracteriza Angola, para uma democracia plena, não abrir e fechar de olhos. Precisamos marcar passos. O fato de ter um grupo que abre precedentes dessa natureza já começa a mostrar que a sociedade, a existir jovem como nós e a mantermos esse tipo de postura, provavelmente daqui a alguns anos nós vamos começar a desenhar essa Angola que se pretende. Muito bem.